Você está ouvindo Rede Missões. Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. Músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar para você nesta sexta-feira, 19 de novembro de 2021. E a partir de agora, as primeiras e principais informações. Vamos começando já com a primeira de hoje, trazendo aí a previsão do tempo para todo o país. Bom dia! Previsão do tempo para esta sexta-feira, 19 de novembro. Centro-Oeste. Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, fica nesta sexta-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva e temperatura oscilando entre 19 e 26 graus. A umidade relativa do ar é de 65% a 95%. O município de Porá, em Goiás, comemora aniversário com tempo nublado, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura entre 23 e 28 graus. Umidade do ar varia entre 80% a 100%. Norte. Manaus, no Amazonas, tem pancadas de chuva e trovoadas com temperatura em torno de 25 e 32 graus. Umidade relativa do ar é de 60% a 95%. Porto de Mós, no Pará, festeja aniversário com pancadas de chuva isolada e temperatura variando entre 24 e 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 100%. Nordeste. Maceió, capital de Alagoas, tem sol e muitas nuvens com temperatura entre 24 e 32 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 40% a 70%. Fortaleza, no Ceará, apresenta sol com poucas nuvens e temperatura em torno de 26 e 33 graus. A umidade do ar é de 40% a 75%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, fica nesta sexta-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva e temperatura indicando entre 18 e 21 graus. A umidade relativa do ar é entre 70% a 90%. O município de Rancho Alegre, no Paraná, está aniversariando com pancadas de chuva e temperatura entre 19 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 60% a 90%. Sudeste. Vitória, capital do Espírito Santo, tem nesta sexta-feira pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura mínima de 21 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50% e 100%. A cidade de Itaoca, em São Paulo, está de aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e temperatura entre 18 e 23 graus. A umidade do ar em torno de 70% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 19 de novembro, com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Domingo é o dia da primeira prova do Enem 2021, o Exame Nacional do Ensino Médio. Após um ano de muito esforço, agora os estudantes devem diminuir o ritmo e relaxar. Essa é a opinião do professor de Maringá, no Paraná, Alisson Marcelo de Campos, que dá aulas no ensino médio e pré-vestibulares há 15 anos. Ele sugere que nessa reta final, o aluno tenha uma boa rotina de sono, 6 a 8 horas por dia, faça exercícios que não ofereçam risco de se machucar e se divirta. Não vale mais a pena pegar pesado nos livros e cadernos. Agora, o importante é deixar a cabeça descansada e tranquila. Até vale uma revisão básica, mas só de assuntos que possam aparecer na prova, como pandemia e vacinação. Porque isso vai ajudar muito na sua saúde mental. Tem que
relembrar aquilo que ele estudou durante o ano. E não adianta tentar aprender tudo agora, que não é o momento também. No dia do exame, o professor orienta o aluno a fazer primeiro todas as questões que sabe resolver. A ideia é não se desgastar no início com as perguntas difíceis, para evitar o risco de, no final, não ter tempo para responder as fáceis. O que ele não sabe, colocar as anotações do lado, daquilo que ele já entendeu, que ele lembra daquele exercício, fazer umas dicas, porque isso aí depois pode ajudar ele a lembrar daquela questão. Mas continuar fazendo a prova. É muito importante. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, orienta os participantes que tiverem sintoma de Covid-19 na semana que antecede o primeiro ou segundo dia do exame a não comparecer à prova. Eles poderão pedir a reaplicação pela página do participante entre 29 de novembro e 3 de dezembro. O Enem será aplicado neste domingo, dia 21, e no próximo, dia 28. Os portões abrem ao meio-dia e fecham 1 hora depois. É obrigatório o uso de máscara. Para entrar, só é aceito documento de identificação original e com foto, como a identidade e a Carteira Nacional de Habilitação. O estudante deve levar a própria caneta esferográfica preta em material transparente. Para evitar estresse, é bom deixar o material separado um dia antes e conhecer o caminho para o local de prova com antecedência. De Brasília, Gabriel Brum, Rádio Nacional no Enem 2021. O Colégio Pedro II publicou as novas diretrizes para o retorno das atividades presenciais em suas unidades a partir da próxima segunda-feira, 22 de novembro, e que vão valer até o fim do ano. A volta dos alunos às salas e do trabalho administrativo presencial cumpre decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que concedeu tutela de urgência à solicitação do Ministério Público Federal. O detalhamento buscou aliar o atendimento da sentença com a necessária segurança sanitária. O reitor da instituição de ensino, Oscar Halak, fala sobre a importância dessa medida. A importância reside na retomada do contato dos estudantes com o ensino presencial, na possibilidade de sanar dúvidas nas aulas ministradas de modo remoto. Também é um bom momento para fazer o nivelamento cognitivo daquilo que foi assimilado, de modo a preparar de modo bastante sólido o retorno que deverá acontecer pleno em fevereiro de 2022. A resolução prevê que a volta será opcional aos estudantes e que haverá manutenção do ensino remoto. Entre as medidas definidas está a exigência da carteira de vacinação para ingresso nas dependências do colégio. Na cidade do Rio, os maiores de 12 anos já podem se vacinar contra a Covid-19. A resolução prevê ainda o atendimento de 20% do quantitativo de turmas por turno, não podendo superar o limite de 50% de estudantes em sala. Além disso, a permanência das turmas no colégio será de até 3 horas por dia. O documento reitera a manutenção do ensino remoto, composto por atividades pedagógicas pré-gravadas e outras executadas em tempo real, juntamente com os alunos. Os estudantes que não aderirem ao retorno presencial não sofrerão prejuízos pedagógicos ou legais. Quem assim optar deverá preencher formulário específico do campus indicando a escolha. Segundo a reitoria do Pedro II, serão 5 semanas de atividades presenciais até 23 de dezembro, quando terá início o recesso escolar. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O Ministério Público do Rio de Janeiro criou uma força-tarefa para fiscalizar o uso de cerca de 23 bilhões de reais arrecadados com o leilão da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, em abril deste ano. O dinheiro foi arrecadado pelo Estado com a concessão de áreas de fornecimento de água e tratamento de esgoto, serviços antes prestados pela Companhia Estadual. A criação da força-tarefa foi assinada nesta quarta-feira pelo Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos. A resolução que cria o grupo destaca que é urgente o acompanhamento dos valores obtidos com a outorga dos serviços públicos. O grupo deve atuar por pelo menos 6 meses, mas o prazo pode ser prorrogado por quantas vezes o MP considerar necessário. Do Rio de Janeiro, Vitor Abdala.
A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira mandado de busca e apreensão em ação que investiga superfaturamento em contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção na Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O mandado foi expedido pela 10ª Vara Federal Criminal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Desta vez, a ação é um desdobramento da Operação Predestinado, desencadeada em abril deste ano. De acordo com a Polícia Federal, os materiais apreendidos em abril mostraram indícios de fraudes e pagamentos indevidos na contratação dessa mesma empresa por outra instituição federal para a prestação de serviços de limpeza em um valor anual estimado em R$2,5 milhões. Só que o valor aumentou para R$5 milhões com a prorrogação do contrato. Entre os investigados estão servidores públicos e representantes da empresa. Eles podem responder por corrupção e advocacia administrativa. A Unirio ainda não se posicionou sobre a ação da PF desta quinta-feira. Em abril, durante a primeira fase da Operação Predestinado, a universidade informou que o contrato com a empresa teve origem a partir de adesão à ata de registro de preços de pregão eletrônico, realizado por outra instituição pública em 2017. Ainda de acordo com a nota divulgada em abril, a Unirio informou que continuaria adotando o caráter colaborativo essencial e necessário às boas práticas administrativas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Já depois do intervalo tem mais para você no nosso Café com Notícias. Café com Notícia. Você está ouvindo Rede Missões. Café com Notícia. A AstraZeneca anunciou nesta quinta-feira que a sua injeção de anticorpos monoclonais, anticorpos desenvolvidos em laboratório, oferece 83% de proteção contra a Covid-19 por 6 meses. Este medicamento foi criado para pessoas com alto risco de desenvolver a forma grave da doença e que não respondem bem às vacinas. A tecnologia dos anticorpos monoclonais já é usada no tratamento de câncer e de doenças autoimunes. A farmacêutica também disse que um estudo separado em pacientes com Covid-19 leve a moderada mostrou que uma maior concentração de AZD7442 reduziu o risco de agravamento da doença em 88%, quando administrada dentro de 3 dias após os primeiros sintomas. O tratamento é feito de uma vez só, com 2 doses sequenciais no braço. Os novos dados ainda não foram revisados por pares. Há uma semana, o Brasil não tem notificação de mortes causadas por Covid entre gestantes e puérperas, mulheres que deram à luz há até 45 dias. Desde o início da pandemia, foram registradas 1.926 mortes maternas, quase 12% das infectadas com o coronavírus. As informações são do Boletim Semanal do Observatório Obstétrico Brasileiro. Outra boa notícia é que 5 meses depois que as gestantes e puérperas foram incluídas no grupo prioritário da vacina contra a Covid-19, a letalidade da doença nessa população foi de 1% na segunda semana de outubro, a menor desde o início da pandemia. Em março deste ano, a mortalidade chegou a 14% nesse público. Para se ter uma ideia, a taxa de mortalidade média atual, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é de 1 morte a cada 50 casos diagnosticados. A coordenadora do Observatório Obstétrico Brasileiro, Agatha Rodrigues, comenta os casos de mortes de gestantes por Covid. A pandemia foi mais letal para todo mundo quando comparado com 2020 aqui no Brasil, mas em especial para a população materna foi muito mais grave. Para a população materna, esse aumento foi de 220%. O observatório aponta ainda o avanço da vacinação como responsável direto pela redução no número de óbitos. Quase 780 mil gestantes e puérperas estão completamente imunizadas, com a segunda dose ou dose única. A coordenadora Agatha Rodrigues aponta que 84% das gestantes que morreram de Covid não estavam vacinadas. Daquelas que estão em casos mais graves de internação por síndrome respiratória aguda grave, a grande maioria não tomou vacina. Dentre esses casos que estão internados com Covid, uma gestante que não tomou a vacina, ela tem 5 vezes mais chance de ir a óbito quando comparado com uma gestante que tomou as 2 doses da vacina.
Outro dado do Observatório Obstétrico Brasileiro revela ainda que, desde o início da pandemia, 1 a cada 5 gestantes e puérperas mortas por Covid-19 não teve acesso a unidades de terapia intensiva. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Há uma semana, o Brasil não tem notificação de mortes causadas por Covid entre gestantes e puérperas, mulheres que deram à luz há até 45 dias. Desde o início da pandemia, foram registradas 1.926 mortes maternas, quase 12% das infectadas com o coronavírus. As informações são do Boletim Semanal do Observatório Obstétrico Brasileiro. Outra boa notícia é que 5 meses depois que as gestantes e puérperas foram incluídas no grupo prioritário da vacina contra a Covid-19, a letalidade da doença nessa população foi de 1% na segunda semana de outubro, a menor desde o início da pandemia. Em março deste ano, a mortalidade chegou a 14% nesse público. Para se ter uma ideia, a taxa de mortalidade média atual, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é de 1 morte a cada 50 casos diagnosticados. A coordenadora do Observatório Obstétrico Brasileiro, Agatha Rodrigues, comenta os casos de mortes de gestantes por Covid. A pandemia foi mais letal para todo mundo quando comparado com 2020 aqui no Brasil, mas em especial para a população materna foi muito mais grave. Para a população materna, esse aumento foi de 220%. O observatório aponta ainda o avanço da vacinação como responsável direto pela redução no número de óbitos. Quase 780 mil gestantes e puérperas estão completamente imunizadas, com a segunda dose ou dose única. A coordenadora Agatha Rodrigues aponta que 84% das gestantes que morreram de Covid não estavam vacinadas. Daquelas que estão em casos mais graves de internação por síndrome respiratória aguda grave, a grande maioria não tomou vacina. Dentre esses casos que estão internados com Covid, uma gestante que não tomou a vacina, ela tem 5 vezes mais chance de ir a óbito quando comparado com uma gestante que tomou as 2 doses da vacina. Outro dado do Observatório Obstétrico Brasileiro revela ainda que, desde o início da pandemia, 1 a cada 5 gestantes e puérperas mortas por Covid-19 não teve acesso a unidades de terapia intensiva. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a antecipação da coleta de assinaturas eletrônicas para a criação de novos partidos para a eleição de 2022. Na prática, a medida já começou a valer no dia 3 de novembro, quando o sistema criado pelo TSE para registrar as assinaturas em apoio à criação de um partido entrou no ar. Mas, para a gente entender, a resolução que foi aprovada nesta quinta-feira pela maioria dos ministros do tribunal já tinha sido aprovada no dia 31 de agosto. O que os ministros fizeram na sessão desta quinta foi alterar a entrada em vigor da norma. Ou seja, a resolução dava um prazo de 120 dias a partir do dia 31 de agosto para começar a valer. E hoje, os magistrados anteciparam esse prazo para quando a ferramenta do TSE para colher as assinaturas começasse a funcionar, o que ocorreu no dia 3 de novembro. O sistema de apoiamento a partir da informação do tribunal possibilita a utilização de assinatura eletrônica para quem quiser apoiar uma legenda. O partido continua sendo responsável por coletar as assinaturas, que só terão validade após a verificação dos requisitos propostos pelo TSE. Hoje, quando um partido entra com um pedido para a criação de uma nova legenda, ele tem 2 anos para colher as assinaturas. Mas, diante da pandemia da Covid, o TSE autorizou os 2 anos, mais o prazo de 120 dias. De acordo com o TSE, tramitam no tribunal 83 pedidos de legendas em formação. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Com a entrega de quase 3.900.000 doses da vacina contra a Covid da Pfizer, está concluída a distribuição aos estados e ao Distrito Federal com doses suficientes para finalizar o ciclo vacinal com esse imunizante.
Parte da remessa será destinada à imunização de adolescentes. Também foi entregue mais um lote da vacina da AstraZeneca para brasileiros a partir de 18 anos, nessa quarta-feira. A Fiocruz repassou ao Ministério da Saúde 2,5 milhões de doses e para esta sexta-feira está prevista a entrega de mais um lote da AstraZeneca. Com essas duas remessas, o Ministério da Saúde informou que também tem doses para completar o ciclo de vacinação no país. Mais de 21 milhões de pessoas ainda precisam voltar aos postos de vacinação para tomar a segunda dose das vacinas contra a Covid-19. Para imunizar esse público, o Ministério da Saúde vai fazer uma força-tarefa a partir do próximo sábado, dia 20, até o dia 26 de novembro, para reforçar a vacinação com a dose 2 e com a dose de reforço. Os postos de vacinação em todo o país vão estar preparados, como salienta o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros. No sábado que vem, posto de vacinação com horário estendido, de modo que você, que tomou a primeira dose e não tomou a segunda dose, procure um posto de saúde, um posto de vacinação no seu município, porque é fundamental completarmos o esquema de vacinação primário. Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 356 milhões de doses para todo o país. A primeira dose já chegou para mais de 157 milhões de brasileiros, o que representa quase 89% da população-alvo. E 128 milhões de brasileiros já completaram o ciclo vacinal com as duas doses, ou a dose única da vacina, o que ultrapassa 72% do público-alvo. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Café com Notícias faz pausa rápida e volta já. Café com Notícia. Rede Missões. Café com Notícia. O técnico Rogério Ceni do São Paulo segurou a empolgação com a vitória por 2-0 sobre o Palmeiras em clássico disputado na noite da última quarta no Allianz Parque. Diante do importante resultado que alivia a situação tricolor na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o treinador adotou um tom ponderado. Quando você ganha é gênio, quando perde, nem tão bom, nem tão ruim. Acho que o time tem que evoluir bastante para aspirar coisas melhores e sair deste lugar que o clube não merece estar, declarou o treinador. A campanha Papai Noel dos Correios 2021 já começou. Crianças de todo o país já enviaram mais de 65 mil cartas que estão à espera de quem possa ajudar a transformar em realidade o sonho desses pequenos. No Rio de Janeiro, as pessoas interessadas em se transformar em padrinhos e madrinhas podem adotar uma ou mais das 8 mil cartas cadastradas com pedidos de presente ao bom velhinho. A campanha nasceu há mais de 32 anos por iniciativa de empregados da estatal que todo ano recebiam cartinhas destinadas ao Papai Noel. Sensibilizados, resolveram fazer a alegria de crianças e enviar os primeiros presentes. O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, destaca o simbolismo da campanha. Tudo que a gente realiza em prol e com as crianças tem um significado, um impacto, assim, imensurável, intangível e incalculável. A diretora de Educação Infantil, Maria Paula, fala da satisfação em fazer parte da campanha como madrinha. Quando a gente trabalha por crianças, a nossa vida faz muito mais sentido. E para participar é simples, basta ir a um dos 21 postos dos Correios na capital e em algumas cidades do interior do estado, ou acessar na internet o blog da campanha. Centro-Oeste. Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, fica nesta sexta-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva e temperatura oscilando entre 19 e 26 graus. A umidade relativa do ar é de 65% a 95%. O município de Porá, em Goiás, comemora aniversário com tempo nublado, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura entre 23 e 28 graus. Umidade do ar varia entre 80% a 100%. Norte.
Manaus, no Amazonas, tem pancadas de chuva e trovoadas com temperatura em torno de 25 e 32 graus, umidade relativa do ar é de 60% a 95%. Porto de Mós, no Pará, festeja aniversário com pancadas de chuva isolada e temperatura variando entre 24 e 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 100%. Nordeste. Maceió, capital de Alagoas, tem sol e muitas nuvens com temperatura entre 24 e 32 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 40% a 70%. Fortaleza, no Ceará, apresenta sol com poucas nuvens e temperatura em torno de 26 e 33 graus. A umidade do ar é de 40% a 75%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, fica nesta sexta-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva e temperatura indicando entre 18 e 21 graus. A umidade relativa do ar é entre 70% a 90%. O município de Rancho Alegre, no Paraná, está aniversariando com pancadas de chuva e temperatura entre 19 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 60% a 90%. Sudeste. Vitória, capital do Espírito Santo, tem nesta sexta-feira pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura mínima de 21 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50% e 100%. A cidade de Itaoca, em São Paulo, está de aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e temperatura entre 18 e 23 graus. A umidade do ar em torno de 70% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 19 de novembro, com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Café com Notícias e Diego Soares junto com você. Mas a edição dessa sexta vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sintonia e audiência. E segunda-feira, tô de volta para você. Um forte abraço, fiquem bem e até lá. Café com Notícias.